O vinho novo é melhor. Robert Tom, capítulo 10 de 22. Na folha de pagamento de Deus. Apesar da rápida sucessão de eventos em 1948, tudo pareceu chegar a uma calmaria durante os 2 ou 3 anos seguintes, isto é, no que dizia respeito ao meu chamado para o ministério. Foram tempos difíceis para mim. Eu não podia compreender o que Deus estava pretendendo a meu respeito. Seria eu muito imaturo? Precisava de preparo, ou, quem sabe, estava enganado acerca do chamado para a obra de Deus. O trabalho na base do exército marchava bem. Eu era intendente de uma unidade de engenharia e tinha a meu cargo toda a folha de pagamento. Além disso, era responsável por todos os depósitos do quartel, o que representava um controle durante o ano inteiro, de materiais no valor de milhões de dólares. Era tremenda tarefa distribuir nossas tropas pelos nossos 300 ou mais edifícios, e manter os homens supridos com a roupa e equipamento. Mas me agradava o desafio de enfrentar uma tarefa difícil. Todavia, o serviço na base não podia tomar o lugar de um ministério integral dedicado a Jesus Cristo. Assim, sentindo certo desalento, continuei orando para que Deus me mostrasse o que fazer. Outra coisa que começava a deprimir-me era o crescente ceticismo de Joyce acerca do batismo no Espírito. Eu não chegara a tomar conhecimento desse problema até que nos mudamos para Seapoint. Desde sua conversão, Joyce se mostrara uma crente entusiasta e, embora eu tivesse recebido o batismo antes dela, tinha confiança em que ela logo receberia esta mais profunda experiência. Mas, depois de, por algum tempo, havermos frequentado a missão, suas dúvidas começaram a mostrar-se. Você sabe, disse-me ela um dia, Deus que me perdoe se estou errada, mas é difícil aceitar algumas das coisas que eles pregam na missão. Sublinhado ó. Falei eu, esse negócio de cura, por uma coisa. Não quero ser cética, Bob, você sabe que eu amo o Senhor, mas, se Deus ainda hoje opera milagre, então por que você não está curado? Não sei, respondi, mas Deus realiza curas hoje. Lembra-se do que contei a você acerca de Hope Anderson, e de como Deus a curou da distrofia? Sim, essa foi notável, mas por que não funcionou com você? Eu não sei, Deus deve ter suas razões. Sim, é isso que eles dizem lá na missão. Mas o que mais podem eles dizer? Podiam ser honestos e admitir que talvez estejam errados a respeito da cura, e de algumas outras coisas. Outras coisas. Tais como essa conversa acerca do batismo no Espírito. Mas, Joyce, por que terá você de sempre duvidar disso? Justamente porque eu não vejo nenhuma evidência de todo esse poder do qual eles estão sempre falando, replicou ela. Eles falam do poder de testemunhar, mas dificilmente alguém se salva. Eles falam do poder de curar os enfermos, mas ninguém é curado. Bob, é difícil acreditar num poder que não opera. Mas você terá de admitir que o batismo tem produzido enorme mudança em muitos deles, lembrei-lhe. Sim, disse ela, olhando-me diretamente nos olhos, nisso concordarei com você. Todos os batizados no Espírito agora batem palmas e gritam aleluia, mas, Bob, não é esse o poder de que Jesus falou. Ufa! De algum modo eu sabia que ela estava certa. Sentei-me ali, em silêncio, pensando no meu próprio batismo no Espírito, na casa de McQuaid. Embora tivesse sido uma gloriosa experiência, eu tinha de admitir que não estava inteiramente satisfeito com o poder que se tinha manifestado em minha vida desde aquela experiência. Algo estava bloqueando o pleno fluxo do poder do Espírito Santo, mas eu não tinha sido capaz de achar a chave para esse mistério. Fui para cá poder do Espírito Santo, mas eu não tinha sido capaz de achar a chave para esse mistério. Fui para a cama naquela noite um tanto desanimado. Longe estava eu de saber quão perto estava de encontrar a resposta. No outono de 1951, soube que fora indicada para a promoção na base. Isso significava que, logo, estaria ocupando o mais alto posto em nossa unidade. Se Deus me queria no ministério, eu não podia compreender por que estava Ele me abençoando com tal sucesso no exército. Quase na mesma ocasião, as pessoas da missão estavam procurando resolver quanto a quem mandar como delegado à grande convenção a realizar-se no Maranatha Park Campgrounds, em Johannesburg, 1.500 quilômetros ao norte. Sendo eu o vice-presidente de nossa organização da mocidade, e como tinha uma semana de férias a gozar em outubro, na mesma semana da convenção, aprovaram a verba de $25 para que o pastor Crompton me disse, eu ia participar de uma dupla festa espiritual. A convenção da mocidade devia encerrar-se na quinta-feira à noite e, na sexta-feira, no mesmo auditório, teria início o reavivamento espiritual de Cura Bosworth. Teria sido uma bênção para a família inteira irmos todos,
Mas nós tínhamos, naquele tempo, 6 crianças, e a viagem ficava muito dispendiosa. Por isso, Joyce concordou em ficar em casa enquanto eu fazia a viagem a Johannesburg. Eu já tinha ouvido muito acerca do maravilhoso Ministério de Cura de F.F. Bosworth, autor do livro Justitia a ler, Cristo, o que cura. Muitas pessoas diziam que milagres inacreditáveis ocorriam em seus cultos, tais como cegos recebendo vista, surdos recebendo audição e aleijados largando suas muletas. Eu estava ansioso por verificar se o que ouvir era realmente verdade. Quem sabe, talvez até eu mesmo fosse curado da asma. Quando cheguei à área dos acampamentos, o Maranatha Park Auditorium estava zumbindo de excitação. Era uma enorme construção de chapa ondulada com os lados abertos, construída especialmente para convenções religiosas. Gloriava-se o edifício por poder receber 9.000 pessoas assentadas, contando as cadeiras na ampla galeria. Que tremenda sensação ver jovens crentes de toda a África do Sul enchendo o grande tabernáculo. Na quinta-feira à noite, o presidente da reunião avisou a todos os que estavam planejando permanecer pelo resto da semana, para o reavivamento Bosworth, que tratassem de chegar cedo se pretendessem conseguir bons lugares. Por isso, na tarde de sexta-feira, dirigi-me para o auditório e me assentei numa cadeira na segunda fila, bem na frente. Se essas curas eram reais, eu queria vê-las bem de perto. Não que eu estiveram reais, eu queria vê-las bem de perto. Não que eu estivesse duvidando, como um Tomé. Mas, depois de minhas conversas com Joyce, eu tinha de saber a verdade. Senhor, falei eu, a cura divina opera ou não opera? Se ela opera, e assim eu creio, espero que não te importes em que eu fiscalize tão de perto a tua ação. O culto não estava programado para começar antes da noite. Mas, olhando em volta de mim, notei que não era o único que estava chegando tão cedo. Na realidade, várias centenas de pessoas já se espalhavam pelo auditório e mais gente continuava chegando. Na hora de começar o culto, cada lugar estava tomado e a multidão incedente espalhava-se sobre a grama em derredor do auditório aberto. O espaço às cadeiras e a plataforma estava cheio de cadeiras de roda e macas. O organista estava tocando hinos evangélicos conhecidos, num hino. Mais tarde, o evangelista ajudante pregou um breve sermão. Foi depois que o evangelista havia terminado sua mensagem, e nós estávamos orando em silêncio, que o Espírito Santo começou a mover-se, com grande poder, sobre aquela congregação. Eu ouvia, ao meu redor, pessoas soluçando. A primeira coisa que constatei foi que eu também estava chorando. As lágrimas me corriam pelas faces e pingavam na minha camisa. Eu sentia como se estivesse sendo lavado, por dentro e por fora, pelo poder de Deus. E, então, Deus falou, naquele modo peculiar que não sei explicar, e me disse: Robert, esta noite chamei você para trabalhar para mim com tempo integral. Chamei você para abandonar toda a segurança terrena e pregar meu evangelho, proclamar a mensagem de libertação, levar o evangelho aos pobres, curar os enfermos. Num lampejo, vi o que me havia estado impedindo de andar no Espírito. Fazia 3 anos que Deus vinha esperando que eu me decidisse. Ia, com fé e obediência, dedicar-me, com tempo integral, ao seu serviço, ou não ia. Por alguma razão, eu tinha estado pensando que, quando Deus quisesse que eu deixasse o exército, Ele complicaria as condições relativas a mim de tal maneira que eu me sentiria compelido a efetuar a mudança. Mas, agora, eu via tudo sob nova luz. Deus não ia forçar-me a sair do exército. Se eu deixasse o exército, falo-ia por minha própria escolha. Deus chamara. Cabia-me dar o passo de fé e responder ao seu chamado. Pensei em Abrão deixando-o dos caldeus. Deus não o tinha compelido a mudar-se, tinha. Simplesmente revelou sua vontade e a Abrão cabia decidir se daria ou não aquele drástico passo de fé e deixaria Ur. Quando vi isso, percebi, com certo constrangimento, que esta era a mesma lição que Deus me havia ensinado muitas vezes. Ele queria que eu andasse pela fé. Mas não ia andar em meu lugar. Se eu me dispusesse a andar, ele abriria o caminho diante de mim. Mas, se eu insistisse em ficar parado, nada aconteceria. Chorei muito. Eu sabia que o tempo da decisão havia chegado. Senhor, falei, minha esposa está a 1.600 quilômetros daqui. Ela não compreende estas coisas. Ela não compreende o batismo no Espírito. Mas, se esta é a tua voz falando a mim, minha disposição é ser obediente. Abandonarei minha posição na base e te seguirei. Eu sabia que o que eu estava dizendo era uma coisa muito séria.
Deixar um bom emprego e dispor-se a servir a Deus sem garantia de nenhuma espécie de remuneração pareceria fazer uma coisa louca, especialmente para Joyce. De fato, uma decisão como essa podia facilmente prejudicar minha família, a menos que Deus fizesse. Essa podia facilmente prejudicar minha família, a menos que Deus fizesse, realmente, parte dela. Isso eu tinha de verificar com certeza. Não podia haver enganos. Senhor, falei de novo, decidi saber se esta é realmente a tua voz me falando, e não alguma ideia minha apenas. Por isso, como um sinal para mim, peço-te que batizes Joyce no Espírito Santo e que isso seja logo, que seja numa tarde de sexta-feira. Então terei a certeza de que tu falaste. Eu sabia quão facilmente as pessoas podem ser enganadas no que diz respeito à orientação. E, com certeza, Deus não se incomodaria se eu fizesse uma pequena dupla verificação. Afinal de contas, eu já tinha visto muitas pessoas correndo atrás de sombras e cometendo sérios enganos. Foi então que Bosworth, com seus 74 anos de idade, se levantou e começou a falar. Ele era um homem alto, cheio de dignidade, que já havia ministrado a milhões. Durante alguns minutos ele falou àquela multidão de Dergwell. Há aqui 9 pessoas que sofreram operações de mastoide. Alguns de vocês estão parcialmente surdos, outros estão totalmente surdos. Onde estão vocês? Fiquem de pé, se estão me ouvindo. Ou, se alguém está sentado junto a uma pessoa surda, traga à frente. Logo ali estavam 9 pessoas surdas ou parcialmente surdas, de pé na frente daquele grande auditório. Bosworth desceu e colocou as mãos sobre elas, uma por uma. Tu demônio surdo, sai dessa mulher no nome de Jesus, ordenou ele. No mesmo instante, a mulher levantou os olhos maravilhada e disse, eu posso ouvir. Eu posso ouvir. A assistência prendeu a respiração. Cada uma daquelas pessoas passara a ouvir. Em cada caso Bosworth gastou algum tempo para testar os resultados após a oração, de modo que todos os presentes pudessem ver o que tinha acontecido pela noite afora, pois que muitos outros milagres aconteceram. Quando o culto chegou ao fim eu sabia, fora de qualquer dúvida, que Deus opera milagres hoje. Na noite seguinte eu me sentia como se pudesse confiar em Deus para qualquer coisa. Quando chegou o momento de orar pelos enfermos, sentei-me em meu lugar orando com o evangelista. De repente, surgiu uma agitação em frente de mim. O que está acontecendo por aqui? Perguntei-me, levantando rapidamente os olhos. Vi, então, 2 mulheres que, com as costas quebradas, haviam sido trazidas em macas. Ambas se puseram de pé e começaram a louvar a Deus, uma abraçando a outra e dançando de alegria. Um cidadão, com uma bota ortopédica com um suporte de ferro, tirou fora o suporte e viu sua perna crescer 6 centímetros. Nessa ocasião, as pessoas estavam viu sua perna crescer 6 centímetros. Nessa ocasião, as pessoas estavam começando a gritar e a bradar em todo o auditório. Alguns que tinham antes pernas com as juntas enrijecidas começaram a andar para cá e para lá nos corredores. Alguns, que antes eram incapazes de ver, estavam exclamando, eu posso ver. Eu posso ver. Todo mundo estava chorando. Eu jamais havia visto tal onda do poder curador de Deus. Nenhum de nós havia visto. Logo muitas pessoas se levantavam de seus lugares e iam à frente para orar. Antes que o culto terminasse, quase 2.000 pessoas tinham sido salvas. No sábado à noite ocorreram muitos milagres. Mas, para mim, a coisa mais excitante foi o anúncio de que Bosworth estaria em Capitol no próximo fim de semana. Louvado seja o Senhor! Murmurei. Levarei Joyce. Se isso não a convencer, nada o fará. Antes de deixar o auditório aquela noite, abri caminho com dificuldade através da multidão, esperando dar um aperto de mão em Bosworth. Mas parecia que, naquela noite, todo mundo havia tido a mesma ideia e, por isso, tive de esperar numa longa fila. Isto não passa de uma perda de energia, pensei. O tempo não permite mais que um Deus o abençoe. Mas quando, finalmente, cheguei diante de Bosworth, ele agarrou-me a mão, apertou calorosamente, como se eu fosse um velho amigo, e começou a fazer perguntas a meu respeito. Quando lhe disse que Deus me chamara para um ministério entre os pobres da cidade de Cap, ele mostrou grande interesse. Irmão, você podia, um dia destes, vir aos Estados Unidos, disse ele. Poderíamos, juntos, fazer algumas coisas fantásticas. Bem que eu gostaria, respondi, um tanto surpreendido pela sugestão. E eu também, disse ele. Gosto de encaminhar moços ao ministério. Isso é igualmente importante para mim como as grandes cruzadas. Um dia destes irei aos Estados Unidos para visitá-lo. Ótimo,
falou ele, sorrindo. Eu gostaria muito de preparar um outro Timóteo. Imagine. Falei para mim mesmo ao afastar-me de Bosworth. Ele, realmente, quer ajudar-me. Viajei de volta a Capitol, mais certo do que nunca de que Deus me havia chamado para seu trabalho. Quando cheguei a casa, fui entrando porta adentro, ansioso por contar a Joyce tudo o que tinha visto e a breve conversa que tivera com Bosworth. Você precisava ver o que eu vi, fui falando impulsivamente. Este companheiro Bosworth é o maior que já encontrei, e ele vai estar em Capitol neste fim de semana. Você vai ouvi-lo? A sua asma sarou? Perguntou ela. Bem, não, mas uma porção de gente foi curada. É isso que não entendo. Todo mundo é curado, menos você. Mas eu serei curado, respondi. Se Deus tem feito por outros, fará por mim também. Talvez. Mas, quando Bosworth chegou à cidade, ela concordou em ir. Acho que estava ansiosa por ver o que me havia emocionado tanto. Quando chegou a hora, ela aprontou os meninos e saímos para o culto. O poder de Deus manifestou-se tal como em Johannesburg. Joyce mostrou-se muito interessada. Quando voltamos para casa, naquela noite, perguntei-lhe, então, o que acha? Lágrimas brotaram de seus olhos. Foi lindo, falou ela. Muito lindo. Mas, muito depressa, a campanha chegou ao fim e Bosworth se foi. Joyce, falei, tenho a sensação de que isto é apenas o começo do que Deus quer fazer nesta cidade. Sim, respondeu ela. Duvido que ele jamais volte aqui. Não sei, disse eu, mas, mesmo que ele não volte, a obra de Deus precisa ser levada avante. A obra de Deus precisa ser levada avante. Sim, mas como? Vou escrever algumas cartas, a T.L. Osborne, ou a Oral Roberts, ou, quem sabe, a Billy Graham. Eu os convidarei para que venham a Capitol e realizem campanhas aqui. E foi isso que fiz. Mas todos eles me responderam dizendo que estavam seriamente comprometidos por longo tempo no futuro. Então, numa quarta-feira, Deus me falou. Vá você mesmo, disse ele numa gentil reprimenda. Não chamei você para pregar meu evangelho. Senhor, perdoa-me, falei. Eu o farei, mas não deixo meu emprego base enquanto não batizares Joyce no Espírito. Fizemos um trato, lembras-te? Mas eu sabia que tinha de obedecer a Deus se quisesse ter intimidade com ele. Por isso, naquela noite, engatei um pequeno gerador à traseira de um caminhão emprestado, dirigi-me a um bairro para avivamento ao ar livre. Como não havia eletricidade naquela área, as luzes elétricas se constituíram numa atração. Uma menina de 9 anos de idade, surda e muda, foi trazida à reunião. Em nome do Senhor Jesus Cristo expulsei o espírito da surdez. Quando as luzes foram desligadas e estávamos prontos para sair dali, vi um homem com sua esposa e 5 filhas, todos vestidos de branco, correndo através do campo. O homem estava muito excitado. Senhor, falou ele, eu sou o pai da menina surda e muda por quem o Senhor orou esta noite. Nós somos hindus. Minha filhinha tem 9 anos e eu nunca a ouvi falar até esta noite. Eu sei que o Senhor orou por ela em nome do seu Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, sua esposa e as 5 filhas se ajoelharam e aceitaram Jesus como seu salvador pessoal. As reuniões cresceram cada vez mais até que, em 3 semanas, cerca de 5.000 pessoas aceitaram Jesus como seu salvador. Numa outra noite, um dos professores da Universidade da África do Sul em Pretória estava passando por ali. Seu nome era Tromp. Tinha vindo a Capitol gozar alguns dias de férias na praia. Sendo crente, sentiu-se fortemente interessado na grande multidão de pessoas que viu ouvindo a palavra de Deus. Estando ali, por fora da multidão, ele nos contou depois, ouviu-me dizer que um homem, com hérnia, estava de pé na assistência e que Deus queria curá-lo. Sentiu logo que era ele o homem citado, embora, segundo ele disse, ninguém soubesse do seu sofrimento, a não ser ele Deus. Fazia 19 meses que ele vinha orando a Deus para que o curasse. No momento em que eu mencionei o fato, levantou ele a mão, reconhecendo sua condição, e, em nome de Jesus Cristo eu ordenei que a aflição o deixasse. Levantou ele a mão, reconhecendo sua condição, e, em nome de Jesus Cristo eu ordenei que a aflição o deixasse. No mesmo instante a hérnia desapareceu. Naquela época eu lia todos os livros relacionados com a fé que podia encontrar. Li a biografia de Smith Wigglesworth, Charles Finney e John Wesley. A impressão, cada vez mais profunda, era de que Deus me queria no seu serviço com tempo integral. Foi 3 semanas após o reavivamento Bosworth em Johannesburg que Deus se manifestou a mim de modo especial. Fui como de costume, para o trabalho naquela manhã de sexta-feira. Cerca de 4 horas da tarde o telefone tocou.
Era alguém que se dizia amiga da irmã Gladys Webster, a irmã Maud Solomon. É o irmão Tom que está falando? Perguntou ela. Sim, respondi. Que barulho é esse? O que está acontecendo aí? Oh, riu ela. Estou contente de que você possa ouvir. Muitos ela com o Espírito Santo. Você está brincando. Não. É verdade. Escute. E ela parou de falar bastante tempo para que eu ouvisse claramente a voz de Joyce. Não havia dúvida. Ela estava orando em alguma língua desconhecida. Louvado seja Deus, falei eu. Foi exatamente por isso que eu orei. Foi, sim, irmã. Faz hoje 3 semanas que eu disse a Deus que, se ele me queria com tempo integral no ministério, ele precisava batizar Joyce no Espírito Santo, logo, e que isso deveria ocorrer numa tarde de sexta-feira. Não, comentou ela espantada. Você fez tal oração? Sim, irmã. E aconteceu exatamente como você pediu em sua oração. Sim, Jesus não é maravilhoso. Pendurei o fone e sentei-me ali por um momento em êxtase. Senhor, falei depois, não precisas falar mais nada. Eu te obedecerei. De imediato dirigi ao gabinete do comandante. Por coincidência ele era meu cunhado. Major, comuniquei, vim solicitar meus papéis para dar baixa. Quero sair no dia 31 de dezembro. Você está dando baixa? Por quê? Vou entrar para o ministério. Seu demônio maluco. Você deveria pensar seriamente. Será que você não entende que escolhi você para a promoção? Não demora muito e você será o primeiro homem nesta unidade. Eu sei, mas Deus me disse para sair. Você pensa que eu vou acreditar nisso? Por quê? Em nome do bom senso, diria Deus a você uma coisa tão idiota como essa? Não sei, repliquei com um sorriso. Ele deve ter alguma coisa em mente. Ele meneou a cabeça demonstrando incredulidade. Você ficou maluco por causa desse negócio de religião, não ficou? Zombou ele. Logo você terá Joyce tão doida quanto você. Acho que ela já está, repliquei. Ela, esta tarde, ficou cheia do Espírito Santo, aborrecido. Voltou-se ele para sair de seu gabinete. Está certo, falou. Se você quer dar o fora, esse estúpido engano é seu. Mas, quando estiver morrendo de fome, não venha chorar no meu ombro. Quando cheguei a casa naquela noite, Joyce lançou seus braços ao redor de mim e chorou de alegria por sua recente experiência no espírito. Oh, Bob é tão maravilhoso. Soluçou ela. Sinto como se tivesse uma vida completamente nova. Sim, assim será, disse eu, rindo, em mais maneiras que você pensa. O que você quer dizer? Perguntou ela, afastando-se e me olhando através dos olhos cheios de lágrimas. Vou dedicar-me ao ministério com tempo integral. Você está deixando seu emprego na base? Sim. Posso comprar meu desligamento por 52 libras inglesas. Por um momento ela ficou muito séria. De que viveremos? Doçura, falei. O Deus que chama também proverá. Ela começou a rir. Chama também proverá. Ela começou a rir. Viva! Gritou ela. Vamos entrar na folha de pagamento de Deus. Ali ficamos por longo tempo rindo e chorando. Por alguns dias a seguir, oramos ardentemente pedindo o dinheiro de que precisávamos. De fato concordamos em orar pedindo a soma de 63 libras, 52 para adquirir o direito de desligar-me do exército, e 11 para os poucos dias de férias. Naturalmente, com a minha asma, eu poderia ter conseguido, facilmente, uma pensão no valor de 100% do meu salário. Mas eu tinha certeza de que Deus ia curar-me. Por isso, achei que seria melhor comprar minha baixa. Certa noite fui a uma reunião de oração. Eu decidira que precisava orar fervorosamente pelas 63 libras naquela noite. Quando voltei para casa, havia um homem conversando com Joyce no portão. Irmão Tom, falou ele, sua esposa, 63 libras. Ele olhou para mim com surpresa. Como você sabe? Sua esposa avisou algo semelhante. Como poderia eu ter lhe telefonado? Interrompeu Joyce. Você acaba de me entregar o cheque faz poucos minutos, e ficamos aqui conversando desde que você chegou. Sim, naturalmente, falou ele, voltando-se para mim. Mas como você soube? Bem, repliquei, eu acabo de orar pedindo 63 libras. E quando oro, espero que Deus responda. Ele estava espantado. É um milagre. Sublinhado falou ele. Espere até que eu conte isso à minha esposa. Final do capítulo 10 de 22.